Promover ações afirmativas já não é mais uma opção para as empresas. Investir em inclusão e métodos que disseminem a diversidade no ambiente do trabalho aumenta a produtividade, diminui a rotatividade dos colaboradores e, acima de tudo, contribui com o desenvolvimento e pertencimento dos profissionais. Mas, afinal, quais as ações que contribuem para o desenvolvimento profissional? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Dentre os diversos métodos que promovem a inclusão nos espaços organizacionais, o programa de mentoria afirmativa tem sido uma ação eficaz, que além de estimular a aceleração de carreiras, a atividade também contribui para aumentar o sentimento de pertencimento do profissional. Para entendermos melhor a importância do trabalho de mentoria no mundo corporativo, eu estou recebendo aqui, nos estúdios do Negros em Foco, a executiva e líder de diversidade e inclusão na The Coca-Cola Company, Rita Oliveira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Alegria tê-la conosco. É uma honra, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando esse momento aqui no programa Negros em Foco. E também o executivo carioca, Ian Nunjara, que é diretor de ESG e Políticas Públicas da farmacêutica MSD e fundador do Instituto Black Office, organização que visa promover a educação e empregabilidade para pessoas negras, através de mentorias, formação e conexões. Seja muito bem-vindo, Ian. Alegria tê-lo conosco. Professor, eu que agradeço o convite. Rita, mentoria, o que é e por que é importante? Professor, eu acho que a mentoria hoje é uma das principais ferramentas que existem para o desenvolvimento dos talentos negros. Ela pode e deve, passar por uma série de jornada, na verdade, uma jornada de desenvolvimento, de conhecimento. E eu acho que hoje em dia as grandes companhias elas têm investido bastante na mentoria como parte desse programa de formação e de aceleração de carreira. Mas eu acho que para além disso, a busca pela mentoria por parte dos profissionais, dos talentos, das pessoas negras, da nossa comunidade, tem se tornado algo muito comum. Esse momento que a gente está construindo aqui, que a gente está vivendo aqui, que é um momento de inspiração, de compartilhamento do nosso conhecimento, da nossa jornada, de como nós aqui como profissionais avançamos nas nossas carreiras, também serve como inspiração e, obviamente, traz aí a possibilidade desses profissionais nos buscarem, se conectarem com a nossa história e entenderem que esses espaços, eles podem e devem ser ocupados por todos. Segundo a pesquisa realizada pela Century, empresas inclusivas e diversas são 11 vezes mais inovadoras e seus funcionários são 6 vezes mais criativos. Ô Ian, é isso mesmo? Exatamente isso. E aqui vou pegar uma ponte no que a Rita falou. Para mim, mentoria é o guia, é o direcionamento. E aí, obviamente, a gente tem que pensar sobre a perspectiva de diversidade e inclusão, e principalmente quando a gente olha para o Brasil, que 56% da população é negra, mas a gente não encontra essas mesmas pessoas representadas quando a gente olha para o mundo corporativo, principalmente quando a gente fala de cargo de liderança. Mas, para mim, mentoria é o guia, é aquele norte. Eu lembro que, quando eu comecei minha trajetória no mundo corporativo, eu comecei numa grande companhia, fui trainee dessa grande companhia, e eu não entendia por que, para além de todo o programa que era ofertado por essa companhia, os meus pares, eles tinham coach, eles tinham mentores, eles tinham pessoas para dar o norte para eles. Em contrapartida, eu que tinha acabado de entrar nesse mundo, não entendia a necessidade, porque partindo da lógica meritocrática, entramos juntos, vamos competir juntos, mas não. E aí que eu entendi a necessidade de você ter uma coisa que eu falo muito, que é a questão da mão mágica. Aquela mão que te dá o norte, que te guia, que fala, esse caminho é melhor, esse caminho é o mais certo, esse caminho aqui você pode ser que você se dê bem, esse caminho pode ser que você não se dê tão bem. E é importante você ter alguém, um mentor, te ajudando na trajetória, diz muito sobre quais são os próximos passos que você vai dar. De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, apenas 29% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas negras no Brasil.
Buscando resolver essa deficiência, foi criado o programa Crescer Sem Barreiras, que, além de cursos de formação, oferece mentoria com profissionais negros atuantes no mercado de trabalho. Vamos saber mais sobre essa importante realização. O programa Crescer Sem Barreiras contribui para que profissionais negros ascendam na carreira de RH. Nos últimos anos, a gente tem tentado falar com empresas para chamar essas empresas para que seus colaboradores participem do programa. Foi a partir desse chamado que a gente percebeu que era necessário criar um programa exclusivo para pessoas negras, para sensibilizar empresas a disponibilizarem mais vagas para pessoas negras nessa área. A gente entende que o RH é a porta de entrada das empresas. Por isso é tão importante a representatividade. Se não há nenhum profissional negro na área de RH, muito provavelmente os indicadores de diversidade étnico-racial dessa empresa são muito ruins. A gente convida profissionais de referência, sendo negros ou pessoas aliadas à causa étnico-racial, para contribuir trazendo um pouco da sua jornada. Nessa trilha de desenvolvimento, a gente fala sobre liderança, sobre negociação, sobre comunicação estratégica, sobre como usar melhor o LinkedIn e promover a sua marca pessoal. A diversidade adiciona muito valor ao RH das corporações. Tem sido um indicador decisivo no momento de se fechar negócios. Cada vez mais empresas, especialmente as maiores, são cobradas pelo mercado para que tenham mais diversidade. E definitivamente é o RH como porta de entrada que deve dar o exemplo para o restante da corporação. Rita, ela está trazendo aí uma provocação para todos nós, né? Que ela está dizendo, olha, o RH tem uma responsabilidade muito grande para fazer com que essas coisas aconteçam. Mas nós também sabemos que isso daí não pode e não deve ser só um dever, uma obrigação do RH. Isso daí acho que precisa ser um compromisso, né? Um planejamento estratégico da própria empresa, não é isso? Exatamente, professor. O RH é a porta de entrada, como disse a nossa colega Juliana, mas o RH tem também o grande desafio que é como engajar e motivar as outras lideranças de toda a companhia acerca desse tema. O compromisso, ele deve ser um compromisso coletivo. Sim. É muito importante que as lideranças e principalmente a alta liderança entenda, conheça e se engaje nesse tema. Entenda que o impacto que a gente gera, o impacto social e o impacto para o negócio, ele é realmente muito significativo e sem a contribuição, sem o comprometimento dessas pessoas, a gente não consegue mover essa agenda com a celeridade necessária e buscando realmente os resultados com os quais a gente tem se GPS. Então, o papel do RH, ele é realmente como um hub, de patrocinar, de engajar e principalmente de acompanhar como as lideranças estão se engajando, como as lideranças estão atuando dentro desse tema. Agora, Ian, nós temos uma questão nessa agenda nossa da inclusão de que ter mentores ou mentorias pressupõe que nós tivéssemos profissionais negros, né, com muita trajetória, com muita incorporatividade dessa agenda dentro da empresa. Nós não temos ainda. E como é que a gente faz, então, esse trabalho? De saber que é preciso a mentoria, de saber que é preciso que tenha lá o profissional qualificado para fazer a mentoria, sobretudo negro, no caso, e a gente não tem negro dentro das organizações. Nesse caso, esse é um grande desafio, né? Realmente a gente não tem muitos profissionais negros, mas a gente tem os que se dizem aliados. Então a gente tem que aproveitar esses aliados que estão comprometidos com a pauta para trazer eles de fato para o jogo, para que eles também coloquem as suas expertises, a sua intencionalidade disponível para a gente conseguir criar o impacto necessário. E, obviamente, a gente só vai conseguir crescer o número de profissionais negros em cargo de liderança. Não estou falando de porta de entrada, não estou falando de estágio, não estou falando de assistente, não estou falando só de analista, estou falando em cargo de liderança, tomar decisão, pegar, colocar como gerente, colocar como diretores, colocar nos conselhos, se a gente tiver intencionalidade. E, sem sombra de dúvidas, essa intencionalidade vem do corpo da empresa como um todo, mas, principalmente, tem que estar com o BAIN, a aprovação, ter como sponsor
o CEO das empresas. Aliás, você fala com muita propriedade de que precisa ser um compromisso e uma ação coletiva, né, corporativa. Todos precisam debruçar e todos precisam contribuir nessa agenda da mentoria em especial. E você está dizendo também, né, e aí eu já vou direto aqui com a Rita, que precisa ser também um compromisso da liderança, né? E Rita, e você é uma liderança, e você está dentro de uma das maiores, né, a maior empresa de bebidas do mundo. Sim. Então, num primeiro momento, para todos nós já é satisfatório saber que a maior empresa de bebidas do mundo, a Coca-Cola, está preocupada com essa agenda. Mas nós sabemos, como disse o Ian, mas cadê os profissionais negros? Sim. E mais, e se o líder não tiver essa preocupação, como é que a gente implementa essa agenda? Aí eu te pergunto, como é que você faz isso na Coca-Cola e por que a Coca-Cola acha que isso é importante para o seu negócio? A Coca-Cola tem, de fato, no DNA, a inclusão como uma prioridade. É uma prioridade estratégica do negócio e, de fato, hoje, infelizmente, a gente não vê o número de profissionais e talentos negros que nós gostaríamos ocupando posições de liderança que pudessem ocupar, né, esse papel de mentores de novos profissionais, dessa geração entrante. Mas o nosso compromisso é como a gente forma esses aliados e acho que o Ian trouxe um ponto que para mim é fundamental, é como a gente trabalha isso de forma intencional. Uma vez que a gente tem a liderança capacitada, né, aliada, essa liderança aliada capacitada, entendendo quais são as necessidades, é a partir dessas pessoas que a gente começa a gerar esse movimento. O Ian, né, a Coca-Cola faz muito bem, porque é uma decisão intencional e nós temos ainda uma profissional como a Rita que dentro da Coca-Cola tem essa expertise e tem esse compromisso. Então fica menos difícil, coloquemos assim, conduzir essa ação. E para fazer do lado de fora, como é que a gente constrói essa inteligência para fazer essa mentoria do lado de fora? Porque você tem o Instituto Black Office, que traz no seu core, não é, esse foco, esse propósito. É possível fazer dessa maneira? É importante? Ajuda? Contribui? Complementa o trabalho da Rita? Não, sem sombra de dúvidas. Para além do IBO, né, existem outras organizações que têm intencionalidade nessa transformação social e principalmente racial. O IBO hoje tem uma atuação que é focada em 4 pilares. O primeiro pilar é o que a gente chama de Black Leaders. Então, é a formação de pessoas negras com foco em soft skills, então, habilidades comportamentais, inteligência emocional, comunicação, liderança, essas 16 habilidades do futuro, segundo a ONU. A gente tem o segundo pilar, que é o programa de mentoria de fato. Então, um aluno do IBO, ele recebe um mentor executivo que participa de um programa de voluntariado para poder estar naquele lugar. A gente tem um terceiro pilar, que para mim talvez seja um dos mais fundamentais e um dos mais importantes nessa jornada inteira, que é o que a gente chama de espaço seguro, que é quando a gente só coloca os alunos, não tem ninguém que participa do corpo do IBO, são os alunos com psicólogos, porque a ideia é trabalhar a saúde mental. E o quarto pilar, que isso eu falo em todos os lugares que eu passo, não basta só a gente educar, a gente precisa gerar grana, rentabilidade, porque no final do dia o que paga as contas é o dinheiro no bolso, é o salário, é a empregabilidade. Então a gente conecta os alunos do IBO com as grandes empresas que recebem esse pipeline de graça. Então assim, não dá para dizer que eu não consigo achar, eu não sei onde procurar, porque se você fizer uma pesquisa muito aprofundada, você vai achar várias instituições, assim como o IBO, que é só mais uma nessa construção, nessa narrativa tão importante para a gente, de fato, ter um mundo melhor. Então, no próximo bloco, nós vamos mostrar qual a importância da relação entre mentor e mentorado e como o programa tem capacidade de gerar pertencimento e valorização profissional. Não saia daí, porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco e hoje nós estamos aprendendo mais sobre os programas e a importância dos programas de mentoria afirmativa e qual é o seu papel no desenvolvimento sustentável das empresas. E por conta disso eu quero novamente agradecer a presença fantástica aqui da executiva e líder de diversidade e inclusão da The Coca-Cola Company, Rita Oliveira, e também o diretor de ESG da MSD e fundador do Instituto Black Office, Ian Nunjara. Quando falamos de equidade, precisamos falar também sobre pertencimento.
Um estudo realizado pela consultoria norte-americana BERAP aponta que a sensação de pertencer ao local de trabalho pode levar a um aumento de 56% no desempenho do funcionário, além de reduzir em 50% a taxa de rotatividade desses colaboradores. Por que é importante construir esse sentimento de pertencimento entre os colaboradores, Rita? Tem duas maneiras que eu acho hoje fundamentais para criar esse senso de pertencimento dentro das companhias. O primeiro é incentivar a formação dos grupos de afinidade. Assim como o Ian trouxe, né, que um dos pilares do Black Office é realmente ter um espaço seguro, um espaço de confiança, onde essas pessoas podem falar sobre seus desafios, o seu dia a dia, suas dores, suas conquistas, dentro de uma perspectiva de saúde mental, de acolhimento. Acho que isso gera muito pertencimento, né? Se encontrar, se ver no outro, é fundamental para que esse senso de pertencimento exista. O outro ponto é o quanto a empresa realmente está disposta a investir no desenvolvimento desses profissionais. Eu tenho uma área que olha para o desenvolvimento dessas pessoas, de acordo com os recortes de diversidade, e aqui falando especificamente sobre a pauta racial, isso também gera pertencimento, porque gera no colaborador a sensação de que aqui é um lugar onde eu posso me desenvolver, onde a empresa tem um olhar cuidadoso e está pensando junto comigo na construção da minha carreira, na construção da minha evolução profissional. Primeira coisa, eu volto numa palavra que eu utilizei, né, ao longo aqui da nossa explanação, a intencionalidade. E segundo, é muito simples a gente convencer as empresas que é importante a gente pensar sobre o senso de pertencimento do profissional negro, porque no final do dia, como eu falei, né, a gente está falando de inovação, produtividade, e num contexto que a gente está buscando cada vez mais ter profissionais e talentos que vão trazer mais competitividade para a empresa em termos de negócio. Dado isso, para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa trazer pessoas diferentes. Eu vou convidar vocês para conhecer um exemplo de relação entre mentor e mentorado e que tem trazido benefícios evidentes para a empresa. Vamos acompanhar comigo. Primeiro, eu acredito muito no poder da mentoria. Eu acho que a mentoria é uma ferramenta importante de alavancagem de carreira, então eu já fui mentorado no passado, né? E aí nesse programa que nós rodamos aqui dentro, eu fiquei numa figura meio híbrida, como mentor e como mentorado também, então acredito bastante na ferramenta como sendo mesmo um espaço da gente potencializar a nossa carreira e também a gente se mostrar ali como profissional. Eu creio que eu estou ainda iniciando, né, os passos, eu estou há 4 anos como advogado, e essa experiência seria muito boa e rica para que eu pudesse me desenvolver, criar novas habilidades, trocar experiências com alguém, né, que é parecido comigo. Eu e o Lucas, a gente já tem uma troca já genuína entre nós pelo fato de nós já estarmos na mesma diretoria, né? Nós ambos somos advogados, né? Por conta de ser um programa desenvolvido especificamente para pessoas negras, eu me interessei e eu já conhecia o Luiz, né, de trabalhar em alguns projetos com ele. Eu já sabia que a gente tinha muitas afinidades, que, né, a trajetória dele é um pouco parecida com a minha. Uma das coisas que eu aprendi também com o Lucas na mentoria, né, eu acho que a gente teve trocas bem positivas nesse sentido, é que parte dos anseios, das preocupações que o Lucas tem hoje, ele desenvolveu para tirá-los, né, para não ter mais, passou também pelo meu lugar, que foi um lugar no passado de eu também ser um profissional inseguro. E eu acho que essa insegurança vem muito mesmo de uma origem histórica, né, principalmente de eu não me sentir representado nos lugares que eu estava, né. Eu vejo que o projeto tem como objetivo justamente empoderar os negros, né, ter a sua carreira ali como foco e desenvolver algumas habilidades que às vezes ficam escondidas e que a gente não consegue, né, aplicar. Eu acredito muito também no aspecto das políticas afirmativas, né, então acho que a responsabilidade hoje das empresas de fazer programas que são voltados para públicos que são minorizados dentro dos espaços, né, então públicos que estão dentro de uma subrepresentação, faz com que a gente tenha oportunidades, são oportunidades diferentes também, de dentro do iFood e também profissionalmente como carreira, né? Eu
Eu acho que a gente está numa vida eterna de melhoria contínua e de aprendizados, né? Então, eu acredito que a troca entre mentor e mentorado é importante ter esse lugar, né, entre mentor e mentorado, mas ao mesmo tempo é uma via de mão dupla, né? Eu acredito muito nesse aspecto da mentoria. Que nós estamos vendo que todos aprendem e todos se aprimoram com a mentoria, né? O mentorado e aquele que está tendo a oportunidade de ser um mentor, ao final de contas, enriquece com essa troca de experiência, né, Rita? Agora tem uma dimensão importante. Nós estamos falando da necessidade, da importância que a empresa faça e disponibilize meios de se fazer isso, mas nós estamos dizendo que tem também uma dimensão do próprio profissional, até como indivíduo, cidadão. Então, por exemplo, você, como bem disse, você faz uma mentoria voluntária e com Sim. isso você ajuda essas pessoas, né, tirar os obstáculos do caminho. Exato. Você acha que as empresas poderiam também estimular que aqueles que querem fazer, façam essa mentoria para o público externo? Com certeza. Eu sou mentora voluntária do programa de mentoria da Rede Mulheres do Brasil. Já mentorei algumas jovens, tenho a honra de acompanhar o desenvolvimento de carreira delas. Eu acho que essa é uma troca tão importante, porque os desafios que eu vivi na minha jornada profissional são desafios muito similares. A troca que acontece nesses momentos é muito importante para segurança, como disse aqui o nosso entrevistado, para desenvolver a autoconfiança, mas também para que esse profissional possa trazer uma perspectiva de como conectar esse novo talento, esse novo profissional com outros profissionais, como ele pode ter ali ferramentas para os desafios que ele vai encontrar no dia a dia, para além dos desafios do dia a dia do trabalho, dos desafios das soft skills, de como se posicionar em determinadas situações, como ele busca apoio, como ele cria a rede dele de relacionamento. E eu não tive a oportunidade de ter um mentor que me orientasse nesse sentido. Eu penso muito que mentoria é uma faca de dois gumes, né? Ganha o mentorado, que vai ter a oportunidade ali de experienciar contato com um grande executivo, provavelmente com uma trajetória consolidada, e também ganha o mentor, né? Que grande parte hoje dos executivos que fazem mentoria são pessoas que vêm de uma classe social e já tem um estereótipo, normalmente uma pessoa branca, uma pessoa que já tem uma classe social, que teve uma trajetória, uma oportunidade no mundo corporativo, e aí, pegando a sua pergunta para a Rita, vai fazer um voluntariado para poder compartilhar ou devolver, ou como fala nos Estados Unidos, já fazer o give back para a sociedade. Aliás, a pesquisa que apresenta o panorama de sentimento das lideranças realizadas pela Sputnik, empresa dedicada à educação corporativa, apontou que mais de 67% das lideranças estão dando mentoria. Mas será que esses mentores também estão sendo mentorados e assistidos adequadamente? Vamos ver os dados. De acordo com a pesquisa feita pela empresa de educação corporativa Sputnik, 24,3% dos líderes estão recebendo algum tipo de mentoria, enquanto 77,9% não estão recebendo nenhuma mentoria. Para Lígia Rodrigues, head de experiências de aprendizagem da Sputnik, a mentoria ainda é um recurso pouco utilizado pelas empresas no país. Quando a gente fala de mentoria no Brasil, ainda é um campo um pouco desconhecido para a maioria das organizações. Hoje a gente tem programas de mentoria, incentivo à mentoria, muito mais em empresas de grande porte do que empresas de pequeno e médio porte. Isso ainda não é algo que é estimulado, né, na cultura organizacional do Brasil. Apesar da gente ter, inclusive, dados dentro do nosso estudo de que 100% das empresas que são potenciais de sucesso lá fora, nos Estados Unidos, todas elas olham para a mentoria como algo estratégico. Ainda de acordo com um estudo, 90% dos profissionais que recebem mentoria estão felizes no trabalho. A gente tem aí também dados na pesquisa mostrando que as empresas que têm estabelecido o processo de mentoria lá dentro, têm líderes que gostam de mentorar. Né? Quanto mais o líder é focado no seu desenvolvimento, ele entende o quanto é isso importante de estar passando para frente também, que a mentoria nada mais é do que você conseguir compartilhar o seu conhecimento. Compartilhar o conhecimento, trocar experiências, indicar caminhos e as pedras
nos caminhos e, ao final de contas, transformar o ambiente corporativo num lugar de prazer, de alegria, de contentamento. Esse precisa ser, então, um instrumento importante das empresas e também dos profissionais que querem chegar no ambiente corporativo, é isso? Ganha dos dois lados. Ganha o mentorado, seja ele de dentro, seja ele de fora da companhia, ganha um mentor e ganha a companhia, né? Ganha o negócio e, principalmente, ajuda a gente a fazer a tão sonhada transformação social e, no caso do Brasil, a transformação racial. Deixa eu contar um segredo para você, Ian, que talvez você não saiba, mas a MSD foi uma das primeiras parceiras nos programas de estágios da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Muitos profissionais negros começaram por lá e seguiram o seu caminho. Então, já aproveita essa oportunidade para agradecer a sua presença e agradecer a MSD, né, por essa preocupação com essa agenda tão importante para todos nós. Não, perfeito. Como eu falei, né, a gente sabe que é um desafio, mas existe a preocupação de fato genuína para entender como é que a gente vai passar por esse desafio, garantindo que todas as pessoas que passar pelo nosso caminho não vão só se sentir incluídas, né? Mas também aquelas que estiverem dentro da companhia ou as que entrarem na companhia vão se sentir pertencentes à nossa cultura. É um propósito nosso. Agradecer a sua presença, dizer que nós estamos torcendo muito para que você voe e se transforme rapidamente na presidente da Coca-Cola Mundial. Que ótimo! Entendeu? Que somos muito agradecidos pela sua presença aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Esse é um compromisso nosso na Coca-Cola Company. A agenda racial é uma das nossas prioridades, essa agenda transformacional. E a você, caríssimo telespectador, muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, até lá, tchau.